Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Moreirense 0, Benfica 0. Foi um jogo defensivamente isento de erros que permitiu ao Moreirense travar o Benfica, que depois de suportar a entrada forte dos donos da casa, acabou por ter mais volume ofensivo, mas não criou situações de perigo que lhe permitissem clamar por injustiça no resultado final. Em toda a segunda parte, a equipa de Roger Schmidt só teve um lance verdadeiramente perigoso, um remate de Di Maria sobre a barra da baliza de Kevin. Pouco para quem passou 45 minutos quase em permanência no meio-campo adversário e até surgiu com dois médios novos na busca de se tornar mais desequilibrante. O jogo acabou por ser marcado pelo rigor defensivo do 4-4-2 dos comandados de Rui Borges, sempre com linhas muito juntas. Não é à toa que o Moreirense sofreu apenas um golo nas 7 últimas jornadas da Liga e já vai com 429 minutos seguidos de imbatibilidade desde esse golo, que foi marcado na própria baliza por Marcelo, no empate com o Boa Vista a 6 de outubro. Face a esta fortaleza, o Benfica teve mais remates, 16-12, e mais golos esperados, 1,20 contra 0,98, mas nunca somou inspiração à cadência atacante e à supremacia territorial. O jogo começou com um grande andamento e não fazia em nada prever o zero final em termos de golos. E, curiosamente, quem se mostrou mais ameaçador no arranque até foi o Moreirense. Sempre muito agressivo na exploração dos corredores laterais, sobretudo através de Maatson. Foi a equipa da casa que criou os primeiros 2 lances de perigo da partida, em 2 remates do seu extremo esquerdo. No primeiro, aos 11 minutos, o tiro cruzado saiu ligeiramente ao lado. No segundo, um minuto depois, atingiu mesmo a barra da baliza de Trubin. 6 dos 12 remates da equipa da casa foram feitos até esse momento. O Benfica acertou então as coberturas e não permitiu muito mais veleidades ao adversário. E também podia ter-se adiantado no marcador ainda na primeira parte. Primeiro ao minuto 16, num canto que Otamendi desviou para um cabeceamento que parecia fácil, mas que o Florentino, surpreendido pela chegada repentina da bola, fez sair pela linha de fundo. E depois, aos 19 minutos, quando Kevin tirou para canto um remate de primeira de Di Maria. Em 20 minutos, tínhamos tido 4 situações de golo, 2 para cada lado. Nos 70 minutos seguintes, nem mais uma. Sem gás para chegar à frente, o Moreirense baixou então o bloco, juntou as linhas, tornou a sua área uma zona proibida, graças à proteção feita pelos 2 médios que tinham no corredor central, Franco e Ismael. E o Benfica, nem trocando João Neves e Florentino pelos mais ofensivos Coxo e Chiquinho, lá chegava em condições promissoras. Além da sucessão de cruzamentos, a que os 2 centrais, Maracás e Marcelo, iam chamando um aperitivo, o máximo que a segunda parte nos deu foram 2 remates, um de Di Maria e outro de Franco, ambos sobre a barra das 2 balizas. Schmidt também nunca arriscou muito no resto das substituições, conforme veremos a seguir, quando vos fizer a fotografia tática do desafio, e ainda que o golo pudesse até ter aparecido, o empate acaba por premiar a solidez do Moreirense e castigar a desinspiração atacante de um Benfica a quem de pouco serviram os recuos de Di Maria para assumir o jogo e que nunca encontrou o espaço para Rafa meter as suas habituais acelerações pelo corredor central. Vamos então à fotografia tática da partida, para vos dizer que ambas as equipas premiaram muito a estabilidade. O Moreirense fez apenas uma alteração relativamente à equipa que tinha ganho por 1-0 na Reboleira ao Estrela da Amadora, e foi a troca do médio Ofori por Ismael. E foi forçada, porque Ofori não estava em condições de poder alinhar. Quanto ao Benfica, fez entrar em campo exatamente o mesmo 11 que tinha empatado a 3 bolas com o Inter para a Liga dos Campeões a meio da semana. O Moreirense apareceu assim no seu 4-2-3-1, que defensivamente se convertia em 4-4-2, porque Alanzinho, que era o 10 no momento ofensivo, o médio que aparecia nas costas do ponta de lança, André Luiz, no momento defensivo se colocava a par deste mesmo ponta de lança, sendo que Maatson e Codissang, os 2 extremos, baixavam para fazer uma segunda linha de 4, juntamente com Ismael e Franco, os 2 médios centro. Portanto, 4-2-3-1, com Kevin na baliza,
Depois, um quarteto defensivo com Fabiano na direita, Amador como lateral esquerdo e os dois centrais, Marcelo e Maracás. Os dois médios centro, Ismael e Franco, e os dois extremos, Codissang à direita e Madson à esquerda, defensivamente sempre com duas linhas muito próximas, roubando então o espaço para as acelerações e para as trocas de bola e as ligações interiores do Benfica pelo corredor central, e Alanzinho como 10 nas costas de André Luiz no momento ofensivo e ao lado dele no momento defensivo. Quanto ao Benfica, o mesmo sistema, 4-2-3-1 também, com Trubin na baliza, lateral direito Orsnes, lateral esquerdo continuou a ser Morato, Orsnes sempre com mais facilidade para sair pela direita do que Morato pela esquerda, mas isto também, já vou explicar, tinha uma dinâmica muito própria. António Silva e Otamendi como centrais, dupla de médios formada por Florentino e João Neves, Di Maria a partir do corredor direito, João Mário a partir do corredor esquerdo e Rafa nas costas de Tenkstedt lá mais na frente. Ora, o Benfica não atacava da mesma forma e não defendia também da mesma forma pelos dois corredores. Porquê? Porque há um desequilíbrio evidente entre aquilo que pode dar Orsnes como lateral direito e aquilo que pode dar Morato como lateral esquerdo. Então o que acontecia muitas vezes era que Orsnes subia muito mais do que o fazia Morato, o que por sua vez permitia que João Mário tivesse que partir mais do corredor esquerdo, alternava por vezes com Rafa, enquanto que do outro lado não só Di Maria baixava para pegar no jogo juntamente com os dois médios, Florentino e João Neves, aparecia muitas vezes ali naquela segunda fase de construção ofensiva, como Tenkstedt muitas vezes também ia acabar por procurar o corredor direito para dar profundidade à direita à equipa. A equipa do Benfica, por isso, muitas vezes acabava por estar quase num 4-3-3, ou num 3-4-3, com uma saída de 3 atrás, António Silva, Otamendi e muitas vezes ali o Morato, Di Maria a baixar para formar quase uma linha de 3 em construção com Florentino e João Neves, Tenkstedt a abrir na direita, Orsnes a procurar até por vezes o corredor central e Rafa e João Mário a alternarem entre a meia esquerda e o centro do ataque. Embora, quando a equipa entrava mais nos últimos metros, aparecesse Tenkstedt como ponta de lança e aparecesse bem dentro da área. Ora, em termos de mexidas, quem mexeu primeiro foi o Benfica. Logo ao intervalo, o Roger Schmidt trocou a dupla de médios, João Neves e Florentino, por uma outra dupla, Chiquinho e Coxo. Seguramente à procura daquilo que, sobretudo, Coxo podia dar à equipa, que era uma capacidade para, através de uma maior verticalização do jogo, através de mais passos progressivos, chegar mais depressa à área do adversário antes que este tivesse tempo para se reagrupar. Isso teve efeito para aí nos primeiros 5 minutos, mas depois, a partir daí, o Moreirense juntou linhas, cerrou fileiras e dificilmente o Benfica lá entrou. Depois, demorou tempo Schmidt a mexer a partir daí. Aos 72 minutos trocou Tenkstedt por Artur Cabral, perdeu mobilidade de Tenkstedt, ganhou presença na área, embora Artur Cabral também não tenha sido propriamente um exemplo em termos de finalizações na área, porque a equipa estava a abusar cada vez mais dos cruzamentos, e só voltou a mexer a 2 minutos do fim Schmidt, quando trocou João Mário por Gonçalo Guedes. Talvez pudesse tê-lo feito mais cedo, mas falta perceber em que condições estava Guedes, estava em condições de poder jogar mais tempo ou não, e trocou ainda Morato, só que aí, em vez de dar mais fluidez ao corredor, com a entrada de um jogador com maior capacidade ofensiva, fez entrar João Vítor. O que é que aconteceu? João Vítor foi colocar-se como lateral direito e Orsnes, que até aí tinha sido lateral direito, passou a ser lateral esquerdo. Quanto ao Moreirense, esgotou as 5 alterações. A primeira ao minuto 65, quando trocou Codissang por Antonis, o que levou a que Madson, que até aí era extremo esquerdo, passasse para o lado direito, porque Antonis entrou para o lado esquerdo. Depois, ao minuto 67, Ismael, o médio-centro que apareceu em vez de Ofori, que tinha pouquíssimo tempo de jogo esta época, por isso pouco ritmo, pouca capacidade para se aguentar, e que ainda por cima estava com amarelo desde o minuto 23, se deu lugar a Carlos Ponk. Ponk é um central, foi jogar à frente, a equipa manteve o sistema, o 4-4-2 defensivo, só que com Carlos Ponk a jogar ao lado de Gonçalo Franco, na zona central do meio-campo. Mais à frente, ao minuto 84, as últimas 3 alterações do Moreirense, com a saída de Alanzinho para a entrada de Aparício, que foi jogar também para as costas do ponta de lança, André Luiz, que se aguentou durante os 90 minutos. Saiu ainda o lateral esquerdo Amador para a entrada de Frimpong e, por fim, saiu Madson, que nessa altura estava já a jogar como extremo direito, para a entrada de Camacho,
que foi colocar-se também do lado direito do ataque do Moreirense. O Moreirense não mudou, aquilo que aconteceu foi que mudou um bocadinho as características, mas parece-me até que mais por obrigação e por falta de alternativas, mudou um bocadinho as características do seu meio-campo, porque Carlos Ponca era um jogador mais físico e menos competente com bola do que era antes dele o Ismael. De qualquer modo, conseguiu levar o jogo até ao final, sem sofrer golos, mais uma vez, a equipa do Moreirense. Num jogo que acaba empatado a 0, já se vê que as melhores exibições são necessariamente dos jogadores defensivos, tanto de um lado como do outro. Não se viu muita chama no ataque, apesar do bom arranque de Maatson na frente da equipa do Moreirense. Alanzinho também bem a solicitar o seu extremo nesse período inicial. E no lado do Benfica, da capacidade de Rafa para ir sacando cartões amarelos, sendo derrubado sucessivamente pelos adversários e, enfim, aprecia-se a intenção de Di Maria assumir alguma da iniciativa atacante do jogo do Benfica, pegando na bola mais atrás, tentando entrar em drible, tentando desequilibrar. Esteve nas finalizações, em algumas das finalizações mais impactantes da equipa do Benfica, mas acabou por ser insuficiente. Por isso mesmo, as melhores exibições da partida foram dos jogadores defensivos. No caso do Benfica, creio que 2 acima de todos, Otamendi e Orsnes. Orsnes bem até a atacar pelo seu corredor, pelo corredor direito. Parece-me ter sido um dos melhores jogos que o norueguês fez como defesa lateral. Estará a começar a ganhar rotinas para a posição. Otamendi sempre bem no plano defensivo e impactante também na forma como carregava a equipa para a frente nos momentos em posse. Apareceu muitas vezes, inclusive, no último terço do campo para ajudar a desequilibrar. Ainda assim, os jogadores de melhor rendimento da partida foram os centrais do Moreirense, Marcelo e Maracás, e acima de todos Gonçalo Franco, que foi um monstro na forma de fechar os caminhos ao meio-campo do Benfica para a área da equipa do Moreirense. Foi para mim o herói do jogo, Gonçalo Franco, o médio do Moreirense, ainda por cima com um cartão amarelo desde o arranque da segunda parte. Conseguiu sempre controlar a impetuosidade e chegar até ao final da partida sem ver o segundo amarelo, que deixaria seguramente a equipa em problemas. Portanto, herói do jogo, Gonçalo Franco. Foi boa a arbitragem de Fábio Veríssimo. Pareceu-me sempre coerente na forma de aplicar as leis do jogo. Tecnicamente não atrapalhou. Tentou deixar jogar, o que é importante para termos bons espetáculos. E esteve bem nos 2 lances limite que o jogo nos ofereceu. O primeiro não dava quaisquer dúvidas. O gol anulado a André Luiz do Moreirense ao minuto 28. Havia fora de jogo, claro, do avançado do Moreirense. E o segundo, o golo anulado ao Benfica, João Mário, por fora de jogo de Coxo, no momento do passe de Di Maria. Di Maria alongou a bola para o corredor esquerdo, de onde Coxo atrasou para o remate vitorioso de João Mário, só que o turco estava atrás da linha defensiva do Moreirense, portanto acabou por ser também anulado. Quanto à ação disciplinar, quase sempre coerente. Não há nenhum cartão amarelo que ele tenha mostrado que me pareça absolutamente desajustado, embora o cartão mostrado a Franco, ao minuto 46, por agarrar Rafa, bem à frente, quase à saída da área do Benfica, tenha sido um lance precisamente igual a outros 3 em que ele não mostrou cartões. E, para os 2 lados, não mostrou cartão a Otamendi, não tinha mostrado antes desse lance por um agarrão igual, também a impedir um contra-ataque. Não mostrou depois disso também tanto a Coxo como ao Moreirense Carlos Ponque. Portanto, se calhar, se não tivesse mostrado o amarelo a Franco, não se tinha perdido grande coisa, embora, vejamos, o cartão seja perfeitamente justificado pelas leis do jogo, porque agarrou, impediu o contra-ataque e, portanto, amarelo justificado. Quanto ao resto, o amarelo a Marcelo terá sido também uma situação limite, porque a entrada de Sola sobre o Coxo poderia, com uma arbitragem mais severa, ter sido punida com o vermelho. Mas acabou por contemporizar aqui Fábio Veríssimo, também não disse nada ao VAR e parece-me bem que o tenha feito, porque não é lance claro para vermelho. É um lance ali entre o amarelo e o vermelho. Optou Fábio Veríssimo por manter-se no amarelo e assim, dessa forma, manteve as 2 equipas 11 contra 11. Portanto, tudo somado, boa arbitragem de Fábio Veríssimo neste jogo. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.